Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar como tratar o TDAH de forma natural. Uma terapia que pode resolver muita coisa ou reduzir muitos sintomas. Se você é mãe ou pai de uma criança ou de um adolescente com TDAH, ou se você atende pessoas com essa condição, fica comigo aqui até o final para entender como esse tratamento pode ajudar você, os teus pacientes ou a tua família. E se você está chegando aqui no canal agora e ainda não me conhece, eu me chamo Fernanda, sou farmacêutica, doutora em ciências da saúde e professora de terapia floral. E aqui no canal eu compartilho sobre saúde integral de forma natural. Muitas crianças e adolescentes têm vários sintomas e comportamentos que acabam tornando a sua vida mais difícil e também da sua família, como agitação constante, mente agitada, corpo agitado ou problemas para dormir. Dificuldade para se organizar, para se concentrar, problemas para estudar, para aprender, ou tem ansiedade, tem irritabilidade. E quando vão investigar mais a fundo sobre tudo isso, acabam recebendo o diagnóstico de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E junto com o diagnóstico, geralmente vem a prescrição de medicamentos controlados, que são medicamentos fortes, digamos assim, né, que causam efeitos colaterais, podem ajudar sim em muitos casos, ser muito eficazes, serem necessários em muitos casos, e outros não serem eficazes ou serem mal prescritos, né? Tem essa questão também. Os medicamentos, eles tratam os sintomas, não as causas. Quanta gente que toma medicamento e não melhora da forma como gostaria? Ou os medicamentos para o TDAH, por exemplo, acabam prejudicando outras áreas, outras questões, por exemplo, prejudica o sono, que piora ainda mais a concentração, o foco, o humor. Os medicamentos, eles são muito importantes, eles salvam vidas, eles melhoram a vida em muitas situações, mas também é fundamental a gente olhar para as causas dos problemas, tratar junto com o medicamento, seja com terapias, com outras formas, né? Tratar sintoma, mas também tratar a causa. E muitas vezes mudar o estilo de vida acaba sendo muito eficaz também, muito importante, né, para resolver de fato o problema. Existem formas naturais da gente tratar problemas emocionais, problemas de comportamento, agitação mental e tantos outros sintomas e problemas relacionados com o TDAH. Uma das formas naturais, mais práticas e mais eficazes para tratar o mental e o emocional são os florais. Eles agem na causa do problema e tratam de forma específica problemas relacionados com o campo mental e com o campo emocional. Aqui no canal, inclusive, tem mais vídeos para você entender com mais clareza como essa terapia funciona. Provavelmente você já sabe que o TDAH é uma condição caracterizada por uma combinação de sintomas de desatenção, impulsividade e hiperatividade. Eu vou explicar aqui as principais características do TDAH e eu vou dar exemplos de como os florais podem ser indicados para diferentes casos, diferentes situações, para resolver muitos sintomas ou ajudar a minimizar eles. Uma coisa importante também para você saber é que os florais eles podem ser usados junto com medicamentos, junto com outras terapias, com outros tratamentos. Então, seja se o seu filho, o seu paciente, enfim, a criança, o adolescente, esteja fazendo uso de medicamento ou fazendo outra terapia, a gente pode combinar com os florais, não tem prejuízo nesse sentido, né? O floral não vai atrapalhar a outra terapia, muito pelo contrário, ela só vai ajudar. Dependendo da situação, o floral por si só já pode resolver o problema, mas em outras situações ele vai entrar com uma terapia integrativa, ele vai integrar junto com outros tratamentos, né, outras formas de tratar e ajudar a pessoa. Uma coisa muito, muito importante também é nunca suspender, nunca retirar uma medicação sem consultar o médico ou o profissional da saúde que receitou. Então, isso é muito importante. Eu falo aqui que o floral por si só já pode resolver muita coisa, mas é fundamental respeitar o tratamento que está sendo feito e caso seja. Por exemplo, percebe que o tratamento não tá bom, o andamento não tá bom, sempre consultar o médico ou o profissional da saúde que prescreveu, ou então um outro profissional da saúde. Então, sempre conversar com quem prescreveu, ou por quem sabe como prescrever ou como adaptar o tratamento, ou então dizer que não é preciso mais a medicação. Então, quem foi devidamente diagnosticado com TDAH tem algumas características. Uma outra coisa importante também, né? Várias coisas importantes aqui. Também existem
diagnósticos equivocados, né? Diagnósticos errados de TDAH. Então, é importante o diagnóstico correto, feito por profissionais que entendem disso, né? Que estão hábeis a fazer esse diagnóstico, porque tem também, e bons profissionais, né? Porque tem também essa questão de diagnósticos equivocados, prescrições de medicamentos de forma equivocada. Então, tem que olhar para isso, né? Muitas vezes é bom buscar outras opiniões profissionais. Então, mas o que eu quero trazer aqui, né, as características do TDAH é mostrar como os florais podem ajudar nesse cenário todo, nessa condição, para problemas, enfim, né, tudo que envolva aqui o TDAH. Então, quem foi diagnosticado com TDAH tem características envolvendo vários pontos, um deles é a desatenção. Então, esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, essa dificuldade para prestar atenção nas tarefas, prestar atenção no que está fazendo por períodos mais longos. Ou então, ter a tendência a cometer um erro, algo assim, por descuido, seja numa atividade escolar, no trabalho. Então, pequenos erros, né, e tudo mais por descuido, porque não está atento, não está prestando atenção. Ou então, dificuldade para seguir instruções, para concluir tarefas, tendência a perder objetos, perder chave, celular, material escolar, né? Perder com frequência. Então, essa questão que envolve desatenção. A pessoa está em outro lugar, ela não está ali focada, presente, prestando atenção no que ela está fazendo. Em muitos momentos, né? Não é sempre assim, mas em momentos, né? Vários momentos da sua vida, acaba sendo assim, porque é um comportamento mental. E um floral que pode ser muito útil nesses casos, que eu vou trazer aqui, né, sugestões de florais ao nível de educação para te mostrar como a gente pode utilizar essa terapia no TDAH, seja para você tratar os seus pacientes, ajudar o seu filho, alguém da sua família ou você mesmo também. Então, um floral que pode ser muito útil nesses casos é o floral de Bach Clematis. Por quê? O clematis, ele é um floral que ele ajuda a dar mais foco, mais concentração, mais presença. Ele é um floral que ajuda a pessoa a sair do plano das ideias, né? No sentido que a pessoa fica muito no plano das ideias e pouco no momento presente, na vida, no aqui e agora. Então ela fica muitas vezes sonhando, imaginando, acaba sem ela querer, muitas vezes, escapa para pensamentos, divaga e tira ela do aqui e agora. E o clematis ajuda exatamente nisso, ancorar no momento presente, estar aqui, prestando atenção, foco, concentração, presença. Então ele ajuda, né, em sair da dispersão, ajuda a pessoa, né, a sair dessa dispersão, dessa desatenção e colocar o pé no chão, tá presente, atento ao que ela tá fazendo. E o clematis, ele é um exemplo aqui nessa questão da desatenção, né, de não conseguir prestar atenção, se concentrar. É um floral que em muitas situações ele ajuda muito crianças, adolescentes, adultos, né, nessa questão da concentração. Mas é um exemplo, é uma possibilidade. Não quer dizer que o clematis vai resolver o problema de todo mundo que tem falta de concentração, porque pode ser por outros motivos. O floral, ele sempre vai ajudar, vai atuar na pessoa, não no sintoma falta de concentração. Então, aqui é um exemplo. O clematis, ele tem essas características de ajudar a pessoa que está muito disperso no mundo das ideias a ancorar, a ficar presente no aqui e agora. Então, para quem tem desatenção por esse motivo, esse floral vai ser perfeito para ajudar ela a estudar melhor, a ter mais concentração, mais foco, ficar mais atento, né, ao que acontece, sem se perder, né, ficar disperso, desatento. Então, é um floral que pode ajudar muito. Uma outra característica de quem tem TDAH é a hiperatividade. Agitação constante, dificuldade em ficar parado por períodos mais longos, falar muito ou interromper as pessoas durante uma conversa, uma atividade, ou sentir a necessidade de estar sempre se mexendo, ou mexendo as pernas, as mãos, batendo a mão na mesa, sempre tem que estar se mexendo, essa inquietação. E nessas características de hiperatividade, são vários florais que podem ajudar, porque isso é muito relativo, tem características diferentes entre as pessoas. Mas para citar um floral aqui, como exemplo, o floral Vervain.
é um excelente exemplo para questões de agitação, de intensidade, né? As pessoas que são muito agitadas, muito intensas naquilo que elas fazem. Esse floral, ele é muito bom. Crianças muito agitadas, crianças que não querem parar para dormir, né? Que estão sempre para cima e para baixo, né? Mas assim, adolescentes, adultos, né? O floral a gente pode utilizar em todas as faixas etárias para todo e qualquer problema, mas trazendo aqui, né? Que para quem é muito agitado, quem é muito intenso, o floral Vervain é um floral que ajuda demais. E para trazer outros exemplos nessa questão da hiperatividade, como eu falei, tem especificidades. Então, por exemplo, o floral White Chestnut, ele é um floral que acalma mente muito agitada. Então, quem tem uma agitação mental, né? Por exemplo, pensamentos repetitivos, enfim, esse floral ele é o mais indicado. Ou ainda o Cherry Plum, que é um floral que ajuda a dar ordem e clareza para a mente. Então, para uma mente que é mais caótica, digamos assim, né? O Cherry Plum ajuda nessa clareza mental, nessa ordem mental. E geralmente é necessário uma combinação de florais para o tratamento ser mais eficaz, de acordo com cada caso. Tem situações que um floral pode ser indicado e resolver a situação, ou já ser o que a pessoa precisa, mas na maioria dos casos, uma combinação de florais ela é mais eficaz para que ela possa, para que seja o tratamento, né, possa atuar em diferentes frentes. A impulsividade, ela também pode ser uma característica de quem tem TDAH. Então, assim, por exemplo, dificuldade em esperar a vez, seja em situações sociais, seja na escola, em casa, ou tomar decisões de forma precipitada, sem considerar as consequências, tendência a ser impulsivo nas suas ações, né, ou agir sem pensar. Então, essa questão da impulsividade tem um floral que pode ajudar muito, que é o Impatiens. Para quem também é mais ansioso, quer tudo para ontem, não consegue esperar, impulsivo, né? Também pode ser mais irritado, mais explosivo. Então, o Impatiens ele ajuda em tudo isso. E uma outra coisa também que eu lembrei agora para falar aqui é que talvez você tenha identificado em você ou no seu filho, alguém que você conheça, uma característica de cada floral que eu tô trazendo aqui. Então, não quer dizer, né? Eu falo, não quer dizer que a gente tem que dar o checklist em tudo relacionado ao floral para que a gente possa usar. Se você se identificou de alguma forma com o floral, né? Identificou seu filho, um paciente, alguém, esse floral já pode ser indicado para aquela pessoa e ajudar demais. Então, um traço daquele floral, alguma questão. Então, por exemplo, a pessoa ela tem essa ânsia de fazer tudo muito rápido, mas não é uma pessoa altamente explosiva, mas ela é uma pessoa que quer fazer tudo muito rápido. Então, nesse caso, o Impatiens também vai ser indicado para ela. Assim como acontece com cada floral. Então, cada floral, né, são 38 florais dentro do sistema floral de Bach. Cada um tem as suas características, é indicado, né, para as suas questões. É fundamental quando a gente quer fazer um tratamento floral ou indicar tratamento floral, né, com qualidade, com efetividade, a gente aprender sobre cada floral, né, de uma forma detalhada, a gente entender como essa terapia funciona. Inclusive, tudo isso eu ensino dentro da formação floral. Aqui na descrição do vídeo você encontra o link onde você pode conhecer mais. Uma outra característica, né, um outro problema envolvendo as pessoas com TDAH é a dificuldade de organização. Então, problemas para se organizar de modo geral, organizar suas tarefas, suas atividades, a sua casa, o seu quarto, né? Uma criança, por exemplo, sempre com o quarto bagunçado, não consegue organizar os seus trabalhos de escola, suas anotações, ou procrastina tarefas, né? Se enrola ali, sempre não consegue, né, cumprir prazos, ou sempre deixando para depois. Então, em toda essa questão de desorganização, de procrastinação, tem um floral perfeito para essas situações, que é o Hornbeam. Ele é um floral que ajuda demais na questão da organização. Ele ajuda a organizar a mente para que então a gente possa se organizar na vida. Porque a desorganização na matéria, seja uma casa desorganizada, um quarto, não consegue se organizar no trabalho, isso é um reflexo de uma mente desorganizada. Então a gente precisa organizar o mental para então a vida, né, a matéria aqui na trabalho, a escola, a casa, ela é um reflexo seja um reflexo dessa organização mental. O Honey Bean também é maravilhoso para ajudar quem procrastina as tarefas,
quem acaba deixando para depois, principalmente aquelas tarefas mais complexas ou menos agradáveis de serem feitas. Então, o Hornbeam, ele traz esse ânimo mental para que as tarefas elas se tornem mais fáceis. É um floral que nos ajuda a retomar o prazer em fazer as coisas. Então, mesmo as coisas desafiadoras, as coisas mais chatas, a gente consegue fazer de uma forma muito mais tranquila. Um outro ponto também que as pessoas com TDAH têm e que atrapalha muitas vezes a vida, né, incomoda e tudo mais, é a questão de falta de controle emocional. Então, reações emocionais intensas, dificuldade para lidar com frustrações, mudanças de humor rápidas, né, podendo passar da euforia para irritação, né, muito rapidamente. E para essa questão de descontrole emocional, seja uma crise emocional, uma birra, acesso de choro, dificuldade para receber ordens, qualquer questão que envolva descontrole emocional, né? Nesse contexto, o floral Cherry Plum ele ajuda muito para toda e qualquer situação de falta de controle, seja uma falta de controle a nível emocional, a nível mental ou a nível físico também. Então, por exemplo, birras, crises emocionais, né, descontroles de modo geral, tudo isso, o floral Cherry Plum, ele pode ajudar muito, porque ele é um floral que ajuda a retomar o controle, a ordem interna, mais tranquilidade mental também, mais clareza, ajudar a lidar com conflitos internos. Então, é um floral que ajuda muito. Qualquer situação de descontrole, esse floral pode ser indicado. E já para quem muda de humor muito rápido, né, oscilações de humor, Scleranthus é um floral muito indicado. Para qualquer questão de oscilação, oscila humor, oscila sintoma, oscila de ideias, de opiniões. Quem oscila demais, uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra, ou uma hora tá super animado, outra hora tá bravo, irritado. O escleranthus é um floral que vai ajudar demais. Então, como eu comentei antes, esses são alguns exemplos de florais, exemplos de como você pode tratar o teu filho ou os teus pacientes com TDAH. E a gente precisa avaliar cada caso com as suas particularidades, né, o seu contexto, para saber indicar os florais certos. Não existe uma fórmula específica para tratar o TDAH. Então, isso a gente tem que ter muita clareza. Não tem fórmula pronta para tratar um sintoma. A gente sempre vai tratar pessoas com a terapia floral. Então, você vai elaborar fórmulas para tratar cada pessoa que tem TDAH. Cada uma delas vai ter a sua fórmula específica, conforme as suas necessidades específicas. E se você atende pacientes com TDAH, você vai avaliar cada um deles e tem, inclusive, diferentes formatos de atendimento que você pode utilizar. Então, você pode atender com questionário, onde você pode atender online, sem horário marcado. Você pode atender com uma escuta terapêutica, que você vai conversar com a pessoa, fazer uma anamnese. Ou você pode fazer escolha intuitiva, que é a escolha da fórmula através da imagem das flores, que é o próprio paciente que vai elaborar a fórmula. Tem diferentes formatos que você pode atender com a terapia floral, ou até mesmo que você pode utilizar para a tua família. Eu ensino todos eles, inclusive, dentro da formação floral. Então, quando você atende uma pessoa, você vai elaborar uma fórmula para o seu filho, para alguém. Você vai, então, elaborar uma combinação de florais específica, conforme os problemas de cada um, e também conforme os objetivos com o tratamento. Então, e uma outra coisa também importante, você pode manipular os florais para os pacientes ou para o teu filho, ou então, no caso dos pacientes, você pode encaminhar uma indicação terapêutica, como se fosse uma prescrição médica, para que esse paciente manipule os florais em farmácia. Então, isso é muito bom também para atendimento online, porque você pode atender presencial e encaminhar a indicação terapêutica, ou atender online e essa pessoa, então, vai mandar manipular os florais na sua cidade. E aqui no vídeo eu tô falando com relação aos florais para TDAH, tanto para profissionais que atendem os seus pacientes, que têm essa condição, quanto também para pais, né, enfim, que querem aprender essa terapia ou utilizar essa terapia no seu filho. Então, você pode sim aprender essa terapia para tratar questões em você mesma, no seu filho, na sua família. A gente pode utilizar a terapia floral em uma abordagem profissional. Tanto se você é profissional da saúde, se você é terapeuta, se você trabalha com, né, outros vieses, outras questões, você pode incluir a terapia floral e adaptar conforme o teu trabalho. Ou então você pode aprender essa terapia
como para uso pessoal, né? Ajudar a família nessa questão. A gente não é preciso ser terapeuta ou ser profissional da saúde para poder se especializar na terapia floral. Muita gente tem dúvida com relação a isso. Então, conforme for o teu trabalho, por exemplo, você vai ter toda a tua bagagem e você vai combinar a terapia floral com tudo isso, né? Ter o teu formato de atendimento, mas também se você quer aprender essa terapia sem ser a nível profissional ou começar a atender como os florais também, você pode, não tem pré-requisito específico nesse sentido. Tem vários jeitos da gente utilizar a terapia floral, seja a nível pessoal, também a nível profissional, claro. Inclusive, tem vários detalhes e várias informações necessárias para que você possa indicar os florais com efetividade. Porque quando a gente quer praticar a terapia floral, seja a nível pessoal ou a nível profissional, a gente precisa fazer da forma certa, para que as pessoas tenham resultado, para que a gente tenha confiança, saiba o que a gente está fazendo. Então, você precisa saber indicar os florais certos, saber acompanhar o caso, adaptar a fórmula floral conforme necessário, conhecer diferentes formatos de atendimento, saber quais são os melhores para quem está começando, como ir construindo o teu atendimento, ou você construir, né? Você saber indicar os florais certos para tua família, por exemplo. Praticar a terapia floral sem saber muito bem o que está fazendo, né? Que eu chamo de uso aleatório de florais. Ah, você viu esse vídeo, viu as indicações que eu falei, e aí você vai indicar os florais, né, para o teu filho, ou indicar para um paciente. Então, eu trago aqui a nível educacional, para você entender, compreender sobre essa terapia, que tem, a gente pode ampliar muito o horizonte, atender diferentes situações, diferentes doenças, condições, utilizar o floral. Mas quando a gente quer ter resultados realmente eficazes, ou ser um profissional da área, é fundamental a gente se especializar. Aqui na descrição do vídeo você tem um link onde você pode conhecer a formação floral, que é a minha formação completa, onde você aprende a terapia floral, tanto para você poder usar essa terapia em você, ajudar a tua família e, claro, se profissionalizar e atender os teus pacientes. Lá você tem acesso a várias ferramentas onde você vai poder começar a indicar fórmulas logo no começo dos teus estudos. Esse é um estudo leve e ele é um verdadeiro mergulho no autoconhecimento. Os florais são uma forma muito eficaz de tratar a causa dos problemas, melhorar a saúde e a qualidade de vida da gente e das pessoas. Até a próxima!